o pedido foi do professor para que eu não me alongasse na sua apresentação, assim eu farei. Eu quero, primeiramente, parabenizar a todos os psicólogos. Hoje é seu dia, não é hoje só, hoje é um dia comemorativo, né? O dia de um profissional, vocês que são profissionais muito importantes para a nossa sociedade, né? Não devem ser parabenizados um dia só. Hoje nós comemoramos a data. Parabéns a todos os psicólogos, né, pelo trabalho desempenhado, né, por tudo que nos trazem de ganho à sociedade. Eu quero saudar especialmente aqui, professor Clayton, a Rosângela Ribeiro, que é psicóloga, que está sempre divulgando o trabalho e participando aqui também. Rosângela, parabéns. O André Beber de Souza, que é o psicólogo da policial lá da minha unidade, um excepcional profissional. Eu sempre digo que ele é um excepcional profissional, sem ele, várias das nossos procedimentos lá, né, seriam infrutíferos, inclusive. A Daniele Cadan, também, que inclusive nos agraciou com um livro. A Marina de Quadras Vitória, que é a minha estagiária de psicologia, uma pessoa excepcional também. E é óbvio, parabenizá-lo, agradecer pela sua participação, apresentar a quem não conhece, muitos o conhecem, não é? O professor Clayton Zanella, que é assistente social, é psicólogo, é professor universitário e adorado por muitas pessoas. Foi meu professor também. Então, aqui nós, vários dessa live, tenho certeza que compartilham esse carinho que temos com os nossos docentes. O seu currículo Lattes aqui é imensíssimo, não farei a leitura de todo ele a seu pedido. Ok, meu caro professor? Ok. Hoje, comemorando o Agosto Lilás, uma data comemorativa também muito especial, nós falaremos, então o professor Clayton falará sobre família em tempo de pandemia, do conflito ao fortalecimento dos vínculos, matéria importantíssima nesse momento em que nós sabemos que as famílias passam, as pessoas passam, né, por uma situação peculiar, situação essa, inclusive, que marcará a história. Nós poderemos falar no futuro que nós somos a geração que vencemos uma pandemia. Professor, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, doutor Marcelo, é um prazer imenso poder trocar essas ideias nessa sua live, tenho acompanhado as suas atividades também. Eu acredito que este momento de pandemia, de isolamento, é um ótimo momento para continuarmos, doutor Marcelo, levando mensagens positivas, refletindo e transformando o mundo num lugar melhor para viver. E fico, claro, extremamente orgulhoso em saber da sua posição na comunidade, do respeito que tu tens como profissional, como advogado, como delegado, porque era uma das suas metas quando foi meu aluno e eu sabia que você atingiria com toda certeza. Então será um prazer esse bate-papo nessa live contigo, doutor Marcelo. Muito obrigado, fico lisonjeado vindo de ti, fico mais lisonjeado ainda, fico agraciado com suas palavras. Meu caro professor, o que nós temos para a noite de hoje, o que nós falaremos com os nossos seguidores? Na realidade, doutor Marcelo, esse momento é um momento em que nós devemos tocar em alguns assuntos que são fundamentais e que, por vezes, antes da pandemia, ficavam mais isolados, pouco discutidos, ou às vezes, como são temas muito corriqueiros, às vezes ficavam em segundo plano. Falar de família agora, nesse processo de pandemia, doutor Marcelo, é fundamental, porque nós estamos isolados com nossas próprias famílias, nos conhecendo melhor, nos relacionando mais e aprendendo a lidar com os conflitos que o isolamento antes não nos mostrava. Então é um momento bom para refletir, rever o nosso posicionamento em termos de família, resgatar alguns valores ou fortalecer outros valores que são fundamentais
para a manutenção da nossa vida como seres sociais, como seres gregários. Nós precisamos falar de família, doutor Marcelo. Família é o foco do momento. Sim. Porque, assim, nós temos um contato, eu particularmente tenho um contato com várias famílias, entretanto, estamos a ter esse contato já lá na seara criminal. E muitos acreditam que o direito penal, a seara criminal, vai resolver determinados conflitos familiares e sociais, mas que, na verdade, no direito nós temos uma expressão latina da ultima ratio, ou seja, né, a última matéria a ser trabalhada no ramo do direito, em decorrência das suas peculiaridades, em decorrência do seu gravame causado à pessoa, é o direito penal, é o último. E muitas vezes as famílias acabam tendo, nesse momento, conflitos, ou não é que tenham, os conflitos existem sempre, eles acabam se agravando e vão culminar, então, muitas vezes, numa violência física, moral, né? E que acaba, por consequente, chegando a nós na delegacia. E nós temos lá uma solução jurídica criminal ao caso, mas não uma solução social, do ponto de vista de fortalecimento dessa família, né? E aí, por óbvio que nós necessitamos de um bate-papo, de uma conversa especializada nesse sentido, que deixe as pessoas mais calmas e que elas compreendam que o conflito não acontece somente com elas. Na realidade, doutor Marcelo, o conflito é uma grande oportunidade. Nós sempre temos a concepção errônea, uma concepção errada, de que o conflito é sempre um grave problema e que dificulta as relações humanas dentro de uma família, no contexto de uma casa. Às vezes é importante mudar um pouquinho essa concepção, porque o conflito pode ser uma grande oportunidade de nos aproximarmos mais, discutirmos mais as diferenças que existem no contexto de uma família, porque uma família é um conjunto de pessoas que convivem, por parentesco, por laços afetivos, por convivência, enfim. Então, esse contexto de família, esse grupo de pessoas que convivem juntas, são sempre pessoas diferentes, com concepções diferentes, com ideias diferentes, posicionamentos sobre determinados assuntos que são diferentes. Uma família pode ser composta por 2, por 5, por 20 pessoas, mas mesmo sendo por 2, nós já temos 2 personalidades diferentes, 2 pessoas com anseios diferentes e com desejos de realizações diferentes. Então, o primeiro passo é conhecer esses membros familiares. Quem são as pessoas da minha família? Que pessoas são? O que elas pensam? Mas não na hora da briga, doutor Marcelo, não na hora do conflito. Nós temos que dialogar. O diálogo é o princípio básico de qualquer relacionamento familiar, de qualquer família saudável. Pode ser até um diálogo acirrado, com opiniões divergentes, com posicionamentos diferentes, mas jamais com violência, com agressões, porque aí nós já partimos para a esfera penal, como o doutor mesmo falou, e aí o conflito entrou na esfera da violência, da agressão, e o conflito não é agressão, o conflito é divergência de pensamento, de posicionamentos, enfim. Então, qualquer família tem conflitos. O importante é que os membros que compõem essa família aprendam a conhecer mais, principalmente nesse momento de grande convivência, ou, de certa forma, uma convivência obrigada, nós somos obrigados a ficar próximos. Nós somos obrigados a nos encarar como seres humanos, como pais e filhos, marido, esposas, marido e marido, esposa e esposa, enfim. Nós temos que nos relacionar. E essa obrigação de nos relacionar é que muitas vezes gera esses conflitos. Então, o primeiro passo é autoconhecimento, doutor Marcelo. Cada um precisa se conhecer, saber as suas dificuldades, as suas limitações como seres humanos, o que pode melhorar, porque sempre temos algo a melhorar. O doutor Marcelo tem algo a melhorar, o Clayton tem algo a melhorar, os nossos familiares têm algo a melhorar. E quando nós temos a certeza de que nós estamos, de certa forma, incompletos e que precisamos do outro para nos completar, aí sim nós começamos a respeitar mais esse grupo familiar e a conviver com essa diferença.
Família é convivência com a diferença. Família é a convivência com o conflito. Uma convivência pacífica com o conflito, com as divergências que aparecem. E muitas pessoas levam ao extremo, doutor Marcelo, e acabam lá no penal, no direito penal, como o senhor mesmo nos traz e como o senhor mesmo aponta, na última instância para discutir um conflito que poderia ter sido resolvido de outra forma, respeitando, deixando o outro falar, tendo uma escuta qualificada, prestando atenção ao que o outro deseja, o que o outro espera de mim. Os nossos familiares esperam coisas de nós, e nós também esperamos coisas deles. Mas se nós não conversarmos, não vamos conhecer o que são essas coisas. E aí os conflitos se instalam, se agravam, gera violência, homicídio, agressões, feminicídios, e parte para uma esfera da desumanização, porque eu já considero a violência como um processo gradativo de desumanização. Nós perdemos a nossa humanidade quando agredimos, não ouvimos, não conversamos e não somos empáticos. E olha, doutor Marcelo, o mundo está precisando de empatia. As famílias estão precisando de empatia. As pessoas precisam aprender a se colocar umas no lugar das outras, aprender a escutar, aprender a perceber que sentimentos que a outra pessoa tem. E a respeitar essas diferenças. Você conhece duas pessoas iguais, doutor Marcelo? Não existe, né? Exatamente. E é justamente isso, o respeito, e o respeito pelo posicionamento do outro. É o que nós vemos muitas vezes, essa divergência inicia-se, né, pela falta de respeito do espaço, porque você divide o espaço, ninguém é dono do espaço. O espaço familiar é um espaço comunitário daquela família, né? E nós, como bem pontuados seres gregários que somos, nós necessitamos disso para o nosso próprio desenvolvimento. Eu recebo muitas indagações no seguinte sentido: agora as violências, enfim, porque está mais próximo do meu mistério, do meu dia a dia, elas aumentaram, os conflitos aumentaram, e muitas vezes o que eu observo é que esses conflitos não aumentaram, eles se tornaram latentes apenas, porque as pessoas conviviam com menor intensidade no seu lar, e hoje elas estão obrigadas a permanecer mais tempo com a sua família, e como não conseguiam gerir esses conflitos anteriormente, não conseguiam ter um pouco mais de calma para gerir os conflitos, acabam agora tendo reações que muitas vezes, né, acabam por, não digo até destruir, mas acabar um pouco com o afeto, com o carinho, com a união da família. E é isso que eu, particularmente, presencio, famílias que acabam, então, chegando ao extremo do conflito, né, tendo atos violentos, infelizmente, mas que necessitam do outro. Muitas vezes, nós temos na unidade o conflito do casal, e você já logo percebe que no interior da unidade policial, aquele sentimento deles, né, de tristeza para consigo mesmo, porque não teve a calma de ouvir o outro, não teve a calma mínima de pensar, de respirar, e pensar no que o outro também necessita dele, né, e no que ele deveria fazer para manter, então, essa união familiar. E quando nós falamos, professor, desta união, dessa necessidade de amor familiar? Olha, doutor Marcelo, é muito importante que a família saiba medir o nível de tensão familiar para evitar todas essas tragédias que o senhor mesmo acompanha, que o doutor vê na parte criminal. Quando uma família consegue perceber até que nível de tensão ela suporta, até que ponto as outras pessoas têm os seus limites e podem passar dos limites quando provocados, quando julgados, quando incentivados, a família tende a viver mais feliz e melhor. Então é muito importante perceber como está o nível de tensão na minha família. Quem provoca mais tensão?
Será que sou eu que provoco mais tensão? Veja bem, doutor Marcelo, para provocar tensão, basta ficar julgando no contexto familiar. Basta você fazer pré-julgamentos ou até qualquer fala do outro vem um julgamento, vem um posicionamento contrário, aquelas alfinetadas, aquelas palavras às vezes ofensivas. E o desrespeito acaba com a união familiar, acaba com tudo. Então o primeiro passo é importante ver que nível de tensão essa família tem. E é muito importante uma técnica que eu sempre usei, ainda uso, é a famosa reunião familiar. Reunião familiar, doutor Marcelo? Claro, sentar todo mundo para conversar. O que precisamos melhorar? Definir um pouco os papéis familiares. Qual é o papel do pai, da mãe ou do filho? O que cada um faz dentro de casa? Como que cada um deve se comportar e o que a gente espera disso? Então, percebendo, doutor Marcelo, o nível de tensão familiar, percebendo nas reuniões de diálogo, familiares breves até, porque algumas duram pouco, quando o conflito está instalado, elas são bem pontuais para resolver aquele conflito. E muitas vezes a reunião ajuda a cada um ter o seu espaço para falar e o seu espaço para colocar suas angústias. Aí a união da família aumenta, porque todos se sentem valorizados. E cada um tem seu papel, Marcelo. A maior bagunça que acontece numa família é quando não tem papéis sociais definidos. É filho mandando em pai e mãe, é filho não colaborando, mãe ofendendo o pai na frente dos filhos, pai denegrindo as qualidades ou apontando os defeitos da mãe. Enfim, quando o desrespeito se instala, doutor Marcelo, a união acaba. Então a união se fortalece com o diálogo, boas reuniões de conversa, um bate-papo, um chimarrão, uma troca de opiniões, e às vezes não no momento de crise, no momento em que as coisas estão boas. Eu já fiz isso e já resolveu, tá tudo tranquilo. Bom, agora é hora de chamar o povo para conversar. Tá tudo calmo. Ó, meu filho, percebi outro dia que aconteceu isso. O que aconteceu? Pai ficou preocupado, pai quer conversar contigo, ô minha filha, enfim, esposa, enfim. Então é muito importante isso, doutor Marcelo, essa flexibilidade. As pessoas estão a ferro e fogo, estão brigando, estão gritando, estão ofendendo. A escuta é primordial. E a gente só aprende a escutar quando a gente fecha a boca, doutor Marcelo. Quando a gente fecha a boca, a gente escuta. Mas se a gente continuar falando enquanto o outro está brigando, ele nunca será ouvido. E nós nunca teremos uma resposta adequada. Então o papel da escuta é fundamental, da reunião familiar e uma avaliação constante. Uma família se autoavalia. Uma família se autopercebe. Uma família precisa perceber. Eu mesmo, doutor Marcelo, mesmo com experiência, criando os meus filhos, com os anos de psicologia, eu estou mudando. A pandemia me fez trazer várias autopercepções. Algumas coisas que eu não aceitava, eu passei a flexibilizar. Outras coisas que às vezes eu era muito rígido, eu também passei a melhorar o meu posicionamento. Então, por que todos não podem mudar? Todos nós podemos mudar quando nós nos colocarmos num posicionamento de escuta. A escuta ativa, a escuta qualificada. E como é bom a gente ser ouvido, não é, doutor Marcelo? Como é bom você falar e ter alguém que está aí não te julgando, não te provocando, não te acusando, mas te ouvindo, te percebendo com respeito, para depois, então, com calma, fazer as ponderações, mesmo que sejam contrárias. A união se fortalece quando essas questões também se potencializam dentro de casa. E um outro aspecto, que eu já passo a palavra para o doutor, é a questão dos vínculos familiares. Porque o conflito é uma oportunidade para melhorar e fortalecer os vínculos. Mas algumas famílias não investem no fortalecimento de vínculos. Pequenas ações de lazer, um filme juntos, uma conversa, uma pipoca, um diálogo, coisas básicas. Não precisa ser aquela viagem para o exterior, não precisa ser aquele carro novo que a gente compra, não precisa, doutor Marcelo, pequenas ações. Por exemplo, agora na pandemia, eu tenho o hábito de no domingo passear um pouco com a minha família, mesmo não podendo parar em lugares onde há aglomerações, me aproximei mais da natureza, por áreas do interior do nosso município, que a gente pode passear
conversar, extravasar um pouco as emoções e conhecer mais as pessoas lindas que moram conosco, porque muitos de nós moramos juntos há anos, mas não conhecemos a beleza que cada um dos que convivem conosco tem. O senhor não concorda comigo? Concordo plenamente, professor. Sabe que nesse sentido nós também, eu acho que o importante nesse momento é a autoanálise, porque o que se percebe é que as pessoas têm analisado o seu companheiro, a sua família, o seu filho, mas esquecem um pouco da autoanálise, do espelho, porque muitas vezes o que se observa é que se cobra do outro aquilo que você está fazendo. É o efeito espelho mesmo que se chama, né? É o reflexo, vê no outro aquilo que ele está muitas vezes fazendo e não conseguem parar para conversar. E quando, muitas vezes, professor, eu vejo isso que é muito importante, quando o senhor falou da conversa, da reunião familiar para ter uma conversa em família. E essa conversa, muitas vezes, ela vem acrescida de um sentimento a pessoa, contra a outra pessoa. Ela fala, mas se direcionando à pessoa e não ao problema. Muitas vezes, o problema, que é o objetivo, que é pequeno, ele acaba se agigantando, porque muito subjetivismo há nesse momento, há então uma imputação, às vezes, a outra pessoa, e ele acaba agravando um pequeno problema. Então, eu acho que esse bate-papo é fundamental, mas desde que ele seja visto o problema, observado o problema de forma objetiva, e não com subjetivismos, não atacando, não olhando para o seu companheiro como se ele fosse culpado, que não é. O problema é o objetivo. E esses papéis devem ser efetuados, ao meu sentir, né, em conjunto, devem ser delineados em conjunto pela família. Muitos problemas nós temos hoje, que é um problema da atualidade, e o que eu vejo que se agravou são os vícios tecnológicos. A família não conversa mais, a família fica cada um no seu celular, né, e se afastam. Alguém pode dizer, mas é uma retórica, algo que nós já sabemos. Sabemos, se agrava, mas eu venho para a autoanálise. Será que eu não estou tendo também este vício, podemos dizer assim, esse vício social moderno, de ficar, então, prestando muita atenção lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, e esquecer, muitas vezes, da minha família que está esperando algo de mim. Só para complementar, passar-lhe a palavra, eu também, aqui mudamos alguns hábitos, passei a pedalar mais, e aí adquiri para a minha querida esposa, né, uma bicicleta também, para me fazer companhia. Ela me faz companhia na pedalada agora também. Também curtimos um pouco a natureza, saímos um pouco de casa, e podemos, assim, melhorar um vínculo com base numa atividade que não fazíamos antes. Muitas pessoas, doutor Marcelo, acreditam que com dinheiro a gente resolve os vínculos familiares. Você viu aí que vocês utilizaram uma técnica de ter uma bicicleta cada um, permanecer próximos enquanto andam, conversam, trocam ideias, fazem planejamentos, porque uma família também, quando faz autoanálise, projeta o futuro, planeja. Esse é um problema de muitas famílias, doutor Marcelo, que não fazem planejamento. Vivem um dia atrás do outro sem objetivos muito claros. Além da falta da definição desses papéis, de quem é quem e quem faz o quê, muitas vezes que sobrecarregam, por exemplo, a mãe dentro de casa, a esposa, enfim, não define os papéis, também não planeja o futuro. E uma família que se ama, que é unida, cria projetos novos juntos, projetos coletivos, o que a gente vai comprar agora, que lugar a gente quer conhecer,
Olha, eu estou com tal necessidade, quando dá para suprir essa necessidade? O que vamos fazer? Então, a ideia de projeto familiar é muito importante. E só se tem projeto quando se dialoga, quando conversa. Uma das questões que também gostaria de ressaltar, e inclusive fiquei refletindo enquanto o doutor comentava, envolve muitas vezes a divisão de tarefas e a definição do que é trabalho, do que é lazer, ou mesmo de qual é o tempo que foi destinado para nós enquanto família. Porque a agitação, mesmo no isolamento, o trabalho em casa, as agitações contemporâneas, as tecnologias que muitas vezes afastam dentro da mesma casa o grupo familiar, como bem destacaste, tem também questões voltadas a que momentos a família vai sentar sem tecnologia. Um almoço juntos, um diálogo na hora da alimentação, ou mesmo, muitas vezes, pequenas ações e atividades que possam ajudar outras famílias. Eu já atendi algumas famílias, doutor Marcelo, que eu percebi que vivem como uma célula isolada na comunidade. São famílias que interagem pouco com a comunidade e ajudam praticamente nada a comunidade. Quando a nossa família ajuda a sociedade, quando a nossa família vai além dos muros da nossa casa, quando a nossa família vê a necessidade que outras famílias têm, nós fortalecemos os nossos vínculos em casa. Então eu deixo essa dica porque nós fazemos isso. Todos nós somos envolvidos em alguma questão social. Todos nós temos um pezinho lá fora da casa, para ver que a realidade lá fora também pode ser mais difícil do que aqui dentro. E aí a gente passa a refletir e a valorizar os bens materiais que a gente tem, a família que a gente tem, a saúde que a gente tem e as oportunidades que a gente tem de ser feliz. Quando a gente se fecha e vive como uma célula isolada, a gente não consegue perceber que tem gente sofrendo mais do que nós. E que tem gente precisando muito mais do que nós. Eu adoro ajudar, doutor Marcelo, adoro poder contribuir com a comunidade. Eduquei os meus filhos para isso também. E todos nós aqui em casa temos essa perspectiva. Nossa família vai bem, então vamos tirar um tempinho do nosso bem para fazer o bem para mais alguém. Para fazer o bem para mais uma família. Para ajudar mais alguém que está precisando. E não precisa ser só com dinheiro. Não precisa ser com bens materiais. Com colaboração, com escuta, uma visita, um encaminhamento, uma orientação. Nesse sentido, doutor Marcelo, muito além da nossa casa, tem outros problemas que podem ser revisitados e reconhecidos. E a nossa vida é em sociedade. Nossa família precisa interagir. Por isso que eu deixo mais essa dica, no sentido de, vai além, meu anjo, que está ouvindo aqui. Vai, sai da tua casa quando puder. Agora no isolamento talvez não seja a hora. Mas como que você pode contribuir com a comunidade? Olha quanto coração aí, doutor Marcelo. Isso significa que alguém está gostando, né? Que alguém está percebendo o quanto é importante amar a nossa comunidade. Amar as famílias que a gente também tem como pessoas que precisam de ajuda. Uma família egoísta, fechada, isolada, jamais vai ser feliz e jamais vai ser reconhecida e respeitada na comunidade. Então fica mais essa dica. Sai de casa, vai buscar aquele que precisa, mesmo que seja numa live como estamos fazendo agora, adaptando a tecnologia a um momento especial das pessoas que poderão assistir e refletir. Se uma pessoa, doutor Marcelo, dessas que estão assistindo, ou eventualmente outras que assistirão, refletirem sobre um comportamento, mudarem uma atitude, pedirem um perdão para uma pessoa dentro de casa, abraçar alguém e dizer que ama, nosso objetivo aqui já foi atingido no fortalecimento desses vínculos. Eu penso desta forma, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho com muita paciência e que traz resultados, às vezes, até a longo prazo. E uma coisa que eu não posso encerrar, até não sei como está nosso tempo, mas eu não posso deixar de dizer, é em relação ao quanto a nossa família é importante. Quem que sobra no final dessa história, doutor Marcelo? As instituições sociais? As outras pessoas? Os vizinhos? Não. Quem sobra no final é a nossa família. É para onde a gente volta todo dia
Às vezes a gente não tem vontade de voltar, mas é para onde a gente deve voltar. E a nossa família, que na hora que mais a gente precisar, vai estar nos apoiando e vai estar do nosso lado. Com 1000 defeitos, 1000 dificuldades, 1000 medos, ansiedade, dificuldade financeira, mas estarão conosco. A nossa família é muito importante, doutor Marcelo. Não poderia deixar de dizer isso. Eu amo a minha família, eu tenho certeza que você ama a sua. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já lhe conheço, convivi com a sua família, inclusive, tive oportunidade, são meus vizinhos, inclusive, mas no fundo, sem amor, a família jamais resiste. O amor é a base, é a estrutura, que somada ao diálogo, à autoanálise, à autorreflexão e respeito, não tem quem segure a família. E deixo um livro para ler. O pessoal gosta de ler, né? Pessoas que gostam de ler, eu adoro leitura, eu sei que você lê muito. A Comunicação Não Violenta, do psicólogo Marshall Rosenberg. Comunicação Não Violenta é um livro que mostra e pode ajudar a melhorar os relacionamentos familiares também. Comunicação não violenta é uma modalidade de comunicação que ensina a ouvir, escutar, sem fazer nenhum tipo de julgamentos. E isso faz com que a comunicação da família melhore e faz com que os vínculos se fortaleçam mais. Uma boa comunicação, doutor Marcelo, faz muita diferença dentro de casa. Meu caro professor, que bom ouvi-lo. É muito bom ouvi-lo. É um prazer a todos nós. Os corações estão subindo na tela aqui, não são à toa, não é? São em decorrência, sim, das suas palavras, do seu conhecimento. Professor, e pontuou muito bem, eu também acredito nesse fator, que voltando à autoanálise, é olhar um pouco para si, né? Conseguir e ver os seus defeitos. Eu acho que é um grande mérito das pessoas conseguir enxergar a si e ver que também erram, mas que tem, todos nós erramos, mas que possuem a possibilidade de mudar. Né? Eu vi que entrou há pouco aqui, não posso deixar de falar aqui a minha esposa, entrou, seja bem-vinda. Né? Meu amigo Carlos aqui também deu uma sugestão de livro, várias pessoas participando, a gente fica enormemente grato com a participação de todos, né? Mas os vínculos, eles serão, ela está falando aqui, eles serão fortalecidos a partir do momento que eu também tenha esse desejo, o desejo por melhorar a nossa família, né? A vontade, o amor nascem, não é, de mim, nascem do meu ato. Então, eu também sempre digo isso, não deixe para amanhã dizer que ama, dar um abraço, dar um beijo, não deixe para amanhã, né? Porque muitas pessoas, então o convívio ficou mais intenso, acabam esquecendo, né, de dar um beijo lá na sua esposa, no marido, no filho, né? Acordam, dormem, almoçam, jantam, aquele ambiente vai ficando tão comum que esses pequenos atos, que na verdade são grandes para nós que recebemos, são necessários. Nesse momento, esses atos são necessários. E sabermos que todos enfrentamos problemas. Isso que o professor falou de conhecer as outras famílias é importantíssimo, porque nós ficamos maximizando um pequeno problema nosso, achando que ele é o maior problema do mundo, e na verdade temos algo que é fácil de ser resolvido. Professor, eu quero transferir a palavra novamente para os seus agradecimentos, para a sua finalização. Nosso tempo está aqui já chegando ao final. É exíguo quando nós temos uma pessoa como o senhor para ouvir. Olha, eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo, porque o tema é muito gostoso, até porque é algo que eu vivo, que eu trabalho, eu amo muito esse tema. E antes de agradecer e de agradecer todas essas pessoas que estão participando, que estão ouvindo, que estão mandando corações para nós, que na verdade esses corações aí mostram o quanto essas pessoas também estão fazendo a diferença na sua família e na sociedade que vivem. É um bom parâmetro para saber se você está sendo legal para sua família,
Eu digo você para todos nós, doutor Marcelo, para você, para mim, para todos os ouvintes. É avaliar se você está tratando tão bem a tua família quanto você trata as pessoas lá fora, na comunidade, no seu trabalho, enfim. Eu sigo muito esse parâmetro. Quando você perceber que se você trata muito bem os outros fora de casa, você elogia, você escuta e você compreende, e perceber que em casa está deixando a desejar, é a hora certa para recomeçar, melhorar os vínculos, pedir desculpas e acordar um outro dia com o sol brilhando lá fora e com o amor florescendo nos nossos corações. Foi um prazer imenso estar aqui contigo, é um orgulho como professor, 28 anos dando aula e vendo expoentes como você, fazendo grandes diferenças na comunidade, melhorando a vida da nossa comunidade, a segurança que nós tanto precisamos e tanto desejamos para todas as nossas famílias. Foi um imenso prazer. E para todas essas pessoas que estão ouvindo, parabéns por amar a sua família, por estar com a sua família. E na pior das dificuldades, é para ela que nós sempre vamos recorrer e sempre vamos precisar. Então, como é meu costume mandar beijos, doutor Marcelo, eu tenho que mandar beijo para todo mundo também, porque beijos para ti, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, e numa outra oportunidade, vamos trocar mais ideias. Eu estarei sempre à sua disposição. Ok, meu querido, muito obrigado. Fico lisonjeado com suas palavras, imensamente grato pela sua participação. Nós estamos aqui já com pedidos para uma próxima live, nós faremos, sim. Eu só quero deixar aqui já consignado que essa live, ela ficará lá no meu canal do YouTube. Então, eu vou transferi-la para lá, e as demais pessoas que não tiveram a oportunidade de vê-la nesse momento, poderão vê-la posteriormente. Ok? Quero só rapidamente aqui lembrá-los, então, de que nós recebemos, professor Clyde já havia falado no início, um livro para sorteio, é um livro da área da psicologia. O livro foi doado pela psicóloga da DPCAM de Itajaí. O título é Violências, Vulnerabilidades e Psicologia. Então, eu farei para que... Né, ela me doou o livro há poucos minutos. Então, para que eu tenha tempo de oportunizar a todos a possibilidade, então, de concorrer, né, a esse presente, eu farei um sorteio, lançarei um sorteio aqui no Instagram, e na quinta que vem, eu terei uma conversa com a psicóloga Daniele. Eu a convidei, então, para conversarmos também. O tema dela é o testemunho da criança e a busca pela verdade na justiça. Um tema, então, que é de grande importância para quem é da área do direito e da psicologia, porque eu acredito e creio muito que nós temos que interagir mais, temos que trabalhar a sociedade de forma multidisciplinar, né? Com todas as áreas, sempre numa convergência de ideias para que tenhamos uma sociedade melhor. Professor, agradeço muito a sua presença. Faremos uma próxima live. Um grande abraço para ti. Doutor. Pessoal, então, a quem participa, quero agradecer muito a presença de todos, né? Foi uma conversa excepcional, faremos outras sim, há vários pedidos aqui. Eu quero mostrar a vocês só, tá? O livro que será sorteado ficou trocado aqui, tá? E que ele fica, a imagem fica reflexa ali, mas é um livro que foi editado, então, pela Tirante Blanc, tá? Violências, Vulnerabilidades e Psicologia. Eu farei o sorteio desse livro no meu Instagram, lançarei lá a forma de participação, e na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós teremos mais um bate-papo interdisciplinar aqui com a psicóloga da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Idoso, lá de Itajaí, que é a Daniele Cadan. Ela é a organizadora desse livro. Ela tem um artigo nesse livro também com o seguinte título, ó,
o testemunho da criança e a busca pela verdade na justiça criminal. Um tema importantíssimo aos meus seguidores da área jurídica, bem como as pessoas de todas as áreas, notadamente da psicologia, porque também tratamos desta matéria na próxima conversa, ok? Quero também avisá-los que esta entrevista com o professor Clayton ficará lá no meu canal do YouTube. O canal é Professor Colasso, então procura lá no YouTube, Professor Colasso, porque daqui do GTV, ele ficará algum tempo, eu já retiro, ok? Então, no canal Professor Colasso, você tem lá essa entrevista e outras de outras áreas, tá? Peço que, então, vão lá, participem do meu canal, não é? Se inscrevam lá, dá um joinha nos vídeos e ajude a compartilhar, não é? Nesse momento, compartilharmos um bate-papo tão bom como foi esse com o professor Clayton, certamente nos fortalece e fortalece os nossos vínculos familiares, tá? Fran, muito obrigado. Joel, muito obrigado. Giovanni, muito obrigado a todos que participaram. A Milene está aqui. Seja bem-vinda, Milene. Eu vi a Jusilene entrando aqui também, não quis interromper o professor Clayton, né? Psicóloga também. A Rosângela, a Adriana. Muito obrigado a todos e espero vocês. Segunda-feira temos live de Direito Penal às 20 horas e quinta-feira que vem mais uma entrevista especial como foi essa. Um grande abraço e até lá.